da Band. Oi, Lupe, é com você! Tudo bem, Batista? Um abraço para você e para todos que acompanham os donos da bola. A Ponte Preta encerrou hoje de manhã a sua preparação para o jogo contra o Mirassol. Partida que acontece neste sábado, às 6h30 da noite, no estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. O técnico Hélio dos Anjos comandou a sua segunda atividade. E se for regularizado, o que deve acontecer ainda hoje, Hélio já comanda a equipe no duelo contra o Mirassol. A primeira atividade foi ontem, na reapresentação do elenco, depois da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Cascavel. E o primeiro contato de Hélio com os jogadores, você confere agora na reportagem. Recuperar o emocional do elenco. Esse é um dos principais desafios de Hélio dos Anjos nessa nova jornada na Ponte Preta. O novo comandante da Alvinegra chegou ontem a Campinas e já foi apresentado oficialmente. Deus aceitar a proposta é o privilégio de trabalhar num clube de massa, num clube tradicional, muito tradicional do futebol brasileiro. Então, eu me senti privilegiado. Eu não precisei mexer muito com a minha cabeça para aceitar, não. A partir do momento que eu fui procurado, eu lembrei de jogos passados aqui contra a Ponte, eu lembro das conquistas da Ponte, eu lembro da tradição da Ponte de revelar jogadores, e eu me senti realmente um privilegiado. Vivendo um momento de crise, a Ponte Preta segue pressionada no Campeonato Paulista. Com a mesma pontuação do 15º colocado, a Macaca só está fora da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. São 2 vitórias contra apenas uma do Santo André. Situação delicada e que promete dar muito trabalho a Hélio dos Anjos. E ambiente se cria com relação positiva com a torcida. Eu acho que é um momento que nós todos temos as dificuldades. E esse é o momento do torcedor. E o torcedor da Ponte é guerreiro. A Ponte é guerreira. A característica fundamental na vida da Ponte Preta é esse lado de guerrear. E vai ter, sim, um comandante que gosta disso. Eu gosto de guerrear. Eu gosto de criar clima sempre de decisão. E não se cria clima de decisão sem torcida. Então, a minha vontade, o meu pedido é que o torcedor nos dê um voto de confiança e abrace o trabalho, abrace a Ponte Preta, porque nós vamos chegar longe, eu tenho certeza disso. Para iniciar com o pé direito, o novo treinador sabe que a equipe precisa vencer o Mirassol amanhã fora de casa, mas a missão não vai ser nada fácil. O Mirassol tem a 3ª melhor campanha da competição e ainda não perdeu nenhuma partida jogando dentro de casa. Mas mesmo sabendo da dificuldade, Hélio dos Anjos já chamou a responsabilidade sobre a próxima escalação. Mas a decisão vai ser minha. Eu vou receber os subsídios, vou observar tudo, já preparei o grupo que vai viajar, já soltei essa relação do nosso departamento de logística, né? Bom, esse foi o primeiro contato, então, do Hélio dos Anjos. O segundo, repito, aconteceu hoje de manhã. E a escalação da Ponte Preta para enfrentar o Mirassol é um grande ponto de interrogação. A Macaca não tem nenhum desfalque por suspensão. Muitos vão perguntar, mas o Fabrício foi expulso contra o Cascavel. Só que contra o Cascavel o jogo foi válido pela Copa do Brasil, competição organizada pela CBF. E o Campeonato Paulista é uma competição organizada pela Federação Paulista de Futebol. Então, o Fabrício, ele cumpre suspensão em competições organizadas pela CBF. Ou seja, vai cumprir na Série B do Campeonato Brasileiro, até porque o zagueiro tem contrato com a Macaca até o final da temporada 2022. Guilherme Santos ainda é dúvida. O jogador estava no período de transição e, dependendo da sua evolução durante a semana, pode sim ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Repito, é muito difícil a gente colocar a provável escalação da Ponte Preta. Particularmente, acho que o time terá mudanças em relação aos últimos jogos. A Macaca não vence há 4 partidas, uma das piores sequências da Ponte Preta nos últimos anos. E hoje à tarde encerra o prazo de inscrição da Federação Paulista de Futebol para os clubes inserirem novos atletas na lista A do Campeonato Paulista. O Thales, que foi titular contra o Cascavel, ainda não foi inscrito, mas não descarto de última hora um anúncio da diretoria em relação a algum reforço. É muito difícil, acredito que essa vaga vai ficar com o Thales. Mas no futebol a gente já viu de tudo, né, Batistão? Amanhã
6h30 da noite, a Ponte Preta entra em campo em busca da reabilitação no duelo contra o Mirassol, que tem alguns conhecidos do outro lado. O próprio técnico Eduardo Batista, que trabalhou na Ponte Preta, além de outros atletas, como por exemplo o zagueiro Ryan e Ednei, além do meia Camilo, o volante Luiz Oyama e também o meia Neto Moura. Todos passaram recentemente pela Ponte Preta e, como gosta o Júlio Nascimento, provavelmente amanhã vamos ter a lei do ex. Espero que não, porque são mais jogadores que estão no Mirassol que passaram pela Ponte Preta do que atletas que estão na Ponte Preta e passaram pelo Mirassol. Volto com você, Batista. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Antônio Lupe, informações da Ponte. Todo mundo está esperando, quer dizer, todo mundo que eu digo são os torcedores da Ponte. E a imprensa. A Ponte vem de 4 derrotas seguidas, por isso o Gilson Kleina caiu. Uma delas contra o arqui-inimigo, coisa que realmente provoca uma comoção imensa na torcida. E a outra terrível também, porque tira o time de uma competição rentável que é a Copa do Brasil. Então, se o novo treinador for fazer as mesmas coisas que o antigo treinador, o indicativo é de colher os mesmos resultados que não estão acontecendo positivamente. Agora, o novo treinador vai mexer no time. Ele tem material humano para mexer? Vamos debater isso aqui. Eu começo com você, Júlio Nascimento. Quais são as alterações que você imagina que o Hélio dos Anjos tenha condições, tenha no banco, tenha material humano para mexer no time da Macaca? Batista, tem um grande ponto, né, que acaba atrapalhando até uma análise nossa mais completa, é que o Hélio dos Anjos deu indicativos na entrevista coletiva que alguns jogadores precisam de mais tempo para um recondicionamento físico, né, mas ele não menciona quais esses jogadores. A gente vai descobrir quais desses atletas estão ainda desalinhados fisicamente amanhã na relação, né, quando a gente bater o olho ali, olha, não tem fulano aqui nessa relação, então provavelmente esse seja um jogador que esteja passando por esse recondicionamento. Talvez a grande incógnita do torcedor ponte-pretano seja a ausência do Marcos Júnior, que terminou a Série B como um titular, foi uma prioridade de renovação da Ponte Preta, né? O Luiz Fabiano teve que ir até São Paulo conversar lá no Morumbi com os dirigentes para acertar a renovação do Marcos Júnior, porque ele era uma peça importante. O Marcos Júnior teve ali um período de isolamento por conta da Covid. A gente entende que alguns jogadores reagem com mais sequelas, mas isso já foi há um tempo, né? E ele não voltou para o time titular. Então é um ponto assim que a gente fica questionando. Por que o Marcos Júnior não entra como titular nesse time da Ponte, principalmente pelas críticas ao André Luiz? Talvez seja um nome que eu entenda que seja a maior unanimidade entre os torcedores, que precise ter mais chances e voltar a figurar entre os titulares, Batistão. Vamos lá, Tigrão, falando a respeito desse jogo, a Macaca vai enfrentar o Mirassol, estreia do técnico Hélio dos Anjos, e também o mesmo tema para você, quais são as alterações que você imagina que o novo treinador vai fazer? Bom, imaginar o que ele vai fazer é muito difícil, mas eu começaria com o Norberto na lateral esquerda, na lateral direita, perdão, começaria com o Léo Santos na lateral esquerda. Eu faria voltar o Marcos Júnior junto com o Léo Naldi no meio campo. Eu daria uma chance para o Pedro Júnior e eu sacaria de início o outro Pedro. O Pedro Goiano. Sacaria. Pedro Júnior. Pedro Júnior. Então não é o Pedro Júnior. Então daria, vamos lá. João Pedro. No meio campo, João Pedro, e sacaria o Pedro Júnior e daria uma possibilidade aí para o Ribamar começar a partida. Minimamente. E como é que você termina o meio campo? Não vou dar os 11. Você falou quais alterações ele faria. Então vamos lá. Não começo com o Kevin, começo com o Norberto. Não começo com o Jean Carlos. E começo com o Léo Santos, não com 3 zagueiros. Lateral esquerdo. Faço voltar ao time o Fábio Sanches. Fabrício. Junto com o Thiagão no lugar do Fabrício, Fábio Sanches. No meio, esquece André Luiz e venha com o Marcos Júnior. Pode até fechar esse tripé aí com o Fecim, né? Ou um quadrado, Fecim e o João Pedro. E à frente, tá aí o time, Batista. Eu faria, a Beth faria, o PC faria, o Reginaldo faria e o Guilherme faria. E na frente, colocaria aí os 2 centroavantes, o Luca mais balançando, mais fazendo o rabo de vaca pelos 2 lados,
e o Ribamar mais centralizado. Ah, mas ele não aguenta. Ué, se não aguenta, não leva nem pro banco, pô, rescinde. Porque não adianta também transformar o estádio Moisés Lucarelli em spa, ou em clínica de recuperação de idosos. Ou spa, ou clínica de recuperação de idosos, ou hospital. Não adianta. Se os caras estão aí, tem que botar na arena. Agora, lembrete aos navegantes. Mirassol faz a segunda melhor campanha do Paulistão 2022, com 15 pontos, atrás apenas do Palmeiras. Esse é o adversário ajustado, bem dirigido pelo competente Eduardo Batista, que a Ponte vai enfrentar amanhã, 18h30, lá no Maião, na aprazível e fresca Mirassol, com 40 graus à sombra. Vamos lá, CH, suas expectativas também com relação a este jogo e quais as alterações que você faria no time da Macaca e que o Hélio dos Anjos poderá fazê-lo, porque também não adianta imaginar que ele vai escalar um jogador que não tenha condições de atuar. Sei lá, o Dedé está recuperado de contusão, ficou no banco na última partida, mas tem condições de jogar. Duro. Ele jogou um pedaço só do jogo contra a Inter de Limeira, saiu lá com um desconforto muscular, uma contusão muscular, desapareceu. E tecnicamente estava muito mal no jogo. Tecnicamente mal. Sem tempo de bola. Parecia até um ex-atleta. Adoro o Dedé. Quero ver o Dedé sendo campeão brasileiro pela Ponte. Paulista, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, do arremesso te cuspe à distância, mas ele naquele jogo contra a Inter mostrou que ainda não estava pronto. Depois a contusão precipitou a saída dele do time. Desculpa, CH. Imagina. Olha, Batista, eu estou alinhado contigo nessa. Se ele não mudar os caras, se ele não começar o jogo contra o Mirassol com uma escalação diferente, ele não muda o status atual. A Ponte pratica hoje o pior futebol de todo o Campeonato Paulista. Não adianta ele vir com um discurso depois, olha, como eu tive pouco tempo, estou considerando que ele venha falar isso. Eu não sei o que ele vai fazer. Olha, eu quis aproveitar um pouco da base, não tem base nenhuma. Não tem padrão, não tem base, não tem nada. É começar do zero. Então ele tem que minimamente olhar para o grupo, ver quem suporta e também aqueles que suportam se tem condição. Ele assistiu os jogos que a Ponte fez aí ultimamente, Derby e Copa do Brasil. Só se o cara for cego, o cara não vê o que tem que fazer. Então ele tem que mexer nas laterais, ele tem que mexer na zaga, ele tem que mexer no meio campo e tem que mexer no ataque. É mais ou menos isso que eu faria, o que o Tigrão sugeriu. Meio campo, coloca o Anjos de começo, Marco Júnior de começo, pode até manter o Fecim. Tem que olhar lá na frente para ver se o Ribamar, ao lado do Luca, pode começar o jogo, nem que aguente 40 minutos. E na zaga ele tem que tirar o Fabrício do time. Agora, o grande problema, Batista, além do meio campo, são as laterais. Não tem peça para colocar em campo. Por isso a sugestão do próprio Tigrão, que vem batendo nessa tecla há muito tempo, põe o Léo Santos de lateral esquerdo ao invés de primeiro volante. Agora, o que tem aí é insuficiente. Boa sorte à Ponte, porque vai precisar.